Mário de Andrade, 1928. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo e da noite. Houve um momento em que o silêncio fora tão grande, escutando o murmurejo do uraricoeira, que a índio Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: Ai, que preguiça! E não dizia mais nada. Is this the real life? Is this just fantasy? Bom, o modernismo surgiu no Brasil em 1920, 1910, com o intuito de romper com as culturas europeias, com a influência da cultura europeia no Brasil, porque eles queriam criar a cultura brasileira, a própria cultura, e não uma cultura romantizada igual pregavam as europeias e dos romancistas brasileiros que tinham antigamente, como é o caso de Peri e dentre outros contos ufanistas brasileiros. Então, com isso, surgiu a Semana de Arte Moderna, que acabou por ser um divisor de águas na literatura brasileira, porque a intuição deles era chocar. Portanto, com isso, eles acabaram criando o novo estilo brasileiro, que seria uma literatura, mas uma literatura crítica sobre os povos brasileiros. Igual no caso do Macunaíma, que é o herói sem caráter, onde conta o Macunaíma seria o legítimo personagem brasileiro, um personagem preguiçoso e extrapolado. E com a Semana de Arte Moderna, vários artistas tiveram um grande nome para o desfecho dela no Brasil. São eles Mário de Andrade e Oswald de Andrade, sendo um deles o escritor do livro. O livro Macunaíma foi escrito por Mário Raul Moraes de Andrade. Ele nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. Ele era poeta, escritor, crítico literário e era músico. Quando era criança, ele foi colocado num reformatório musical. A sua fase adulta, ele escreveu o livro Macunaíma, que foi um dos seus maiores sucessos e foi um grande livro estudado até hoje por nós, nas aulas do Zé Sérgio. Bom, ele foi um pioneiro no movimento modernista e era um grande amigo de Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Bom, no final da sua vida, ele foi reitor do Ministério da Cultura de São Paulo e também escrevia livros sobre música brasileiras culturais. Macunaíma é a obra mais representativa de Mário de Andrade e um dos principais romances modernistas. Porém, o próprio autor não soube ao certo como classificar com tal gênero. Acabou por o chamar de rapsódia. Assim, Macunaíma traz vestígios do acervo do folclore brasileiro, além de ser possível identificar os territórios brasileiros e diversas histórias popularmente conhecidas. Em relação à linguagem, o texto de Macunaíma chega até a gerar um estranhamento no leitor, afinal, ele interpola termos indígenas e africanos, gerando um vocabulário diversificado. Macunaíma é de grande importância para a nossa cultura porque ele critica e exalta na mesma medida, revelando a verdadeira essência do nosso país. Uma curiosidade muito interessante é que Macunaíma foi escrito em apenas 6 dias. E às vezes o livro pode parecer um pouco confuso, a história pode parecer um pouco complicada de se entender, um pouco misturada, mas na realidade essa é a grande questão do livro, ele é muito importante justamente por falar desse multiculturalismo do nosso país. Primeiramente tem o Manape, que é o irmão mais velho do Macunaíma, e ele era muito sábio e ele passa grande parte da história cuidando do Macunaíma. O Jiguê era o irmão do meio do Macunaíma. E ele dava muito azar porque o Macunaíma dormia com todas as mulheres dele. E ele sempre batia nas mulheres dele, mas nunca batia no Macunaíma. Mas no finalzinho disso tem uma reviravoltinha assim, mas tá bom. O Venceslau Pietro Pietra, ele era o gigante Piaimã, que era um fazendeiro peruano que vivia em São Paulo, mas no final ele aparece como o gigante Piaimã, que tava com o Muraquitã que o Macunaíma queria recuperar, no caso.
A Si é a mulher com quem o Macunaíma teve mais amor, que ele se apaixonou de verdade, no caso. E ele casou com ela, depois se juntou a ela depois que ele forçou a ela a ter relações sexuais, no caso, que a gente chamaria de estupro. Enfim, e ele se torna o imperador do Mato Virgem, porque ela é a mãe do mato. E eles juntos têm um filho, só que ele morre e vira o Planta do Guaraná. Tinha também a Sufará, a Iriki e a Suzy, que eram as companheiras do Jiguei, que o Macunaíma teve relações sexuais, no caso ele foi traído, o Jiguei. E a reviravoltinha que eu falei antes foi que teve a princesa, que foi a última mulher com quem o Macunaíma teve relações sexuais, no caso. E ela traiu ele com o Jiguei, então essa foi a reviravolta. E finalmente nós temos o Macunaíma, que é o personagem principal do livro, e ele é um herói sem caráter e uma mera representação do Brasil. Todas as ações dele eram em prol da vida fácil e de prazeres. E o bordão dele também era ai que preguiça. Tudo pra ele era muito preguiçoso. E a vida dele se baseava, todas as ações dele se baseavam em questões de egoísmo, vingança, malandragem e inocência. O livro Macunaíma conta a história de um índio chamado Macunaíma. Ele era negro, ele era muito feio quando ele era criança e ele era muito birrento também, era uma criança muito chata. Macunaíma também, ele sempre fazia as ações erradas. Por exemplo, ele brincava com as namoradas dos irmãos dele e ele nunca era castigado por causa disso. E sempre as namoradas eram castigadas. Porém, no decorrer do livro, Macunaíma também, ele não gostava de falar, ele sempre foi uma criança muito preguiçosa. Ele só foi começar a falar aos 6 anos de idade. Então, Macunaíma depois, ao decorrer da sua vida, ele perde sua mãe, ela acaba morrendo e ele acaba encontrando o amor da sua vida, que era Si, a mãe do mato. Aí, Macunaíma acaba tendo filho com a Si, mas o filho morre ainda jovem, ainda bebê. E aí, a Si também morreu por causa que ela ficou muito triste com a morte do filho dela e ela acabou indo pro céu. Porém, Macunaíma também recebeu meio que uma lembrança dela, que era um artefato chamado Muiraquitã. E era a única coisa que lembrava o Macunaíma dela. Era a única pedra que fazia o Macunaíma lembrar dela de novo. Então, Macunaíma acaba perdendo essa pedra pro gigante comedor de gente chamado Venceslau Pietro. Então, Macunaíma, esse gigante ficava na cidade e Macunaíma era do mato, ele era um índio. E aí Macunaíma vai pra cidade tentar recuperar essa pedra, ele consegue recuperar, porém ele acaba perdendo de novo. E o decorrer do livro se passa no Macunaíma tentando recuperar essa pedra do gigante. E no final Macunaíma acaba recuperando e o livro é composto por essas histórias. Desde da morte da mãe dele, do filho dele nascendo, da morte da Si e até as tentativas e as recuperações do amuleto que ele conseguiu pela Si. Então o livro é um composto e essas várias histórias formam um livro em conjunto. Mas afinal de contas, por que ler Macunaíma? Bom, acima de qualquer aspecto, eu acho que é uma obra muito interessante porque ela é muito peculiar. Pode parecer um pouco estranho no começo, a leitura pode parecer um pouco complicada demais, né? A linguagem é um pouco, mesmo muito peculiar, mas ele cumpre muito bem seu papel de obra modernista da geração 22 porque ele choca a gente. A gente começou a ler e achou até um pouco estranho. Apesar de ser muito modernista, o livro tem várias dificuldades para o leitor, como a falta de vírgulas, ele sobrepõe muitas palavras, muitas linguagens indígenas também que não dá para entender de maneira alguma e acaba sendo muito difícil de compreender esses aspectos porque se você não tiver um estudo sobre o modernismo no Brasil, você acaba não entendendo. É a questão também que esse livro é bem acadêmico, é um livro literário que você lê, por exemplo, no ensino médio. Não tem como uma criança ler um livro com essas palavras, esses termos. Tanto que uma coisa que fica bem explícita é o termo brincava no livro, que não significa brincar, significa o sexo, no caso. E tem um tipo de uma certa idade para ler e entender esse tipo de livro. Já eu concordo que é uma boa leitura, que principalmente quem já sabe do processo de enunciação que o livro foi escrito, vai entender que o autor queria buscar a identidade e a cultura nacional e com isso vai saber claramente do que estava querendo buscar e queria passar para o leitor ao ler a obra. Eu também recomendo o livro, eu acho um livro muito irônico e engraçado e apesar dessa linguagem difícil, ele retrata muito bem as questões da miscigenação brasileira e o jeito brasileiro de ser.